Boa noite, irmãos, graça e paz. Louvado seja o Senhor. Quem está feliz por estar na casa do Senhor hoje? Amém. Quando nós começamos o culto, nós lemos no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa. Essa é a alegria, o gozo de todo cristão verdadeiro. O seu prazer está em viver na presença do Senhor. Amém, queridos? E hoje eu quero compartilhar com vocês um salmo, o Salmo 84. Queria convidar a igreja a abrir o salmo. Nós vamos ler este salmo e vamos meditar nessa alegria da adoração da casa de Deus. Hoje nós vamos meditar nesse princípio. A alegria da adoração na casa de Deus. Vamos ficar de pé para honrar a palavra do Senhor, louvando ao Senhor pela bendita palavra. Amém? Assim diz a santa palavra. Saudades do templo é uma dos títulos desse salmo. Ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, e o seu coração se encontra os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre da primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da tua casa, a casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e Ele não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Vamos ler juntos o último versículo? Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. É isso que nós oramos nessa noite, Senhor. Como somos felizes da tua presença. Santo Espírito, vivifica a tua palavra, para a glória do nome do Pai em Cristo Jesus. Amém. Vamos assentar. Queridos irmãos, como eu falei, o tema hoje desta mensagem é a alegria da adoração na casa de Deus. E esse tema vai falar sobre a alegria do crente quando experimenta um lugar separado. Deus sempre nos dá alegria àqueles que o servem na sua casa. Nos servem em todo o tempo, mas principalmente na casa do Senhor. Como o salmista no Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é sempre motivo de muita alegria. Você tem alegria de estar aqui hoje? Amém. Você tem alegria de esperar o domingo? É uma alegria esperar o domingo, chegar o dia que nós vamos nos reunir com todos os irmãos e estar na casa do Senhor. É isso que o Salmo vai trabalhar, que esse salmista vai nos ensinar nessa noite. Veja se você concorda comigo. Nós, geralmente, muita gente ouve as pessoas falarem, teve um dia que foi o dia mais feliz na minha vida. Você já ouviu isso? Você também já falou isso? Que teve um dia que foi o dia mais feliz da sua vida? É exatamente isso que o salmista vai nos ensinar esta noite.
de que a maior alegria dele é estar na presença do Senhor. E nós vamos ver que naquele tempo aqui, a presença de Deus estava lá no templo de Jerusalém. Então, quando eles iam para Jerusalém, era o tempo mais feliz da sua vida, de estar em Jerusalém. Por isso, é isso que o Salmo vai nos ensinar nessa noite, que a maior felicidade do verdadeiro crente é estar na presença do Senhor e estar frequentando a casa do Senhor, celebrando com o povo de Deus a glória de Deus e a bênção de Deus. É exatamente isso. E ele vai mostrar nesse salmo quanto ele era alegre de viver na presença de Deus, no culto. É isso que todo crente precisa ter, que precisa experimentar, porque tem gente que vem, nós vamos já ver, que vem para a casa do Senhor, para o templo, para o culto, talvez amarrado, empurrado, porque a mãe mandou, porque o pai mandou, porque o marido veio, porque isso. Mas não era isso que o salmista tinha. Ele tinha muita alegria de estar na casa do Senhor, de estar no culto. E é isso. E o Hernandes Dias Lopes, o nosso querido irmão Hernandes Dias Lopes, pastor, ele comenta esse texto, ele diz assim que este salmo fala da importância da casa de Deus para o crente, bem como a importância que tem o culto, a adoração e a comunhão. Essa é a verdade. Isso é muito importante, estar na presença de Deus. E estar na presença de Deus com o povo de Deus é prioridade para todo crente. Outro escritor, outro comentarista e pregador, Charles Spurgeon, também ele comenta esse salmo. Ele diz que os salmistas nesses salmos, eles declaram que não podiam ficar calados em seus anseios e começaram a clamar por Deus e por sua casa. Eles choraram, suspiraram e rogaram por este privilégio. Algumas pessoas precisam ser empurradas para a igreja, mas os filhos de Coré, neste salmo, tinham um profundo desejo de estar no templo. Eles não precisavam que tinha um sino batendo para que tocasse para eles irem para a igreja, para convidá-los para ir para a igreja, porque o sino não estava no templo, no topo da igreja, o sino estava dentro do coração deles. O sino que batia pela casa de Deus. Você tem esse sino no seu coração? O seu coração bate, se alegra de estar na presença de Deus, de estar na casa do Senhor. É isso que o salmista vai nos ensinar. Por isso, nesse salmo, nós vamos pensar em 3 coisas nesse salmo. O desejo do adorador pela presença de Deus. Depois nós vamos ver a força do adorador que caminha para Sião, o poder e a força. Terceiro lugar, nós vamos ver a súplica e a certeza do adorador que ele está na presença de Deus. Ele tinha certeza que ele estava na presença de Deus quando ele se reunia com o seu povo no templo de Israel. Amém, queridos? Então vamos ver a primeira parte, o desejo do adorador pela presença de Deus. Isso está aí no capítulo 84, dos versos 1 a 4. Vamos ler novamente, rapidamente. Ele diz: oh, quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma faz o quê? Suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Em primeiro lugar, ele tinha esse anseio, o coração dele batia, a alegria, a vida dele toda estava envolvida. Ele tinha essa alegria, esse desejo. Provavelmente esse salmista era um peregrino que estava peregrinando, que estava longe de Jerusalém, quando ele estava com saudade do templo em Jerusalém, porque esse anseio, quando ele tem esse anseio, ele está lembrando daqueles tempos, dos dias que ele estava em Jerusalém, mas provavelmente ele estava longe de Jerusalém, talvez peregrinando ou talvez impossibilitado de estar na casa do Senhor. Então ele tinha este anseio, essa vontade, e lembrava da casa do Senhor, dos cultos,
e ele tinha anseio, o coração dele, e veja que todo o ser dele estava ansiando por isso, quando ele diz no verso 2, o meu coração, a minha carne e a minha alma, quer dizer, tudo o que eu sou, é mente, alma, coração e espírito, tudo que é em mim, deseja estar na presença do Senhor. Era essa a vontade dele. Então ele traz isso. E no verso 3, ele parece que ele está com inveja dos pardais, dos passarinhos. Porque ele lembra, talvez ele lembra, de que lá no templo, os pardais, as andorinhas faziam casa no templo, lá nas beirais do templo. E provavelmente essa lembrança veio ao coração dele, de certa forma, um comentarista disse que ele ficou talvez com inveja. Que inveja dos pardais, que inveja das andorinhas, porque o que é que ele diz aqui no verso 3? O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, que acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Você já conseguiu ter inveja de uma andorinha? Inveja de um passarinho? Mas de certa forma era isso que ele dizia. Os pardais estão lá na casa do Senhor, eu estou tão longe e estou desejando, estou buscando essa alegria de estar. E ele termina essa parte, a primeira parte desse desejo do adorador de estar na presença de Deus, dizendo no verso 4, vamos ler juntos? Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Aleluia! Ele diz essa verdade porque é feliz. Bem-aventurado é aquele que é feliz, aquele que é realizado. Onde está seu coração está totalmente realizado. Eu estou longe, mas é feliz aquele que está na tua casa e que ele habita na tua casa e ele te louva perpetuamente. Ele está todo o tempo te louvando e te adorando. E ele manifesta aqui uma vontade de morar na casa de Deus, de habitar na casa do Senhor, de estar habitando como os passarinhos, como as andorinhas estavam lá habitando. Como é que tem esse desejo? Você ama estar na casa do Senhor? Eu sou às vezes criticado, porque desde pequeno, depois que eu conheci o Senhor, as pessoas me criticavam, mas todo domingo você vai de manhã no culto, você vai de manhã à tarde, você vai na quarta-feira, e a minha esposa, e lá em São Paulo, quando eu tinha, na segunda-feira eu ia num culto, porque eu amo estar na casa do Senhor, e eu amo estar na presença do Senhor perpetuamente, até aquele dia em que nós estivermos lá na casa do Senhor eterna. Nós vamos estar eternamente na presença do Senhor, na casa do Senhor, adorando o Senhor. Você tem esse desejo? Seu coração clama por isso? É isso que o salmista nos ensina. Depois de falar sobre o desejo, o anseio que ele tem de estar na casa do Senhor, a segunda coisa que o salmista mostra nesse termo é a firmeza e a coragem deste adorador que ele está caminhando. Aqui parece que mostra que ele está indo para o templo, que ele está caminhando, que ele é um peregrino indo para Jerusalém, porque ele diz no verso 5, bem-aventurado aquele cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Parece aqui que ele está em turma, em grupo. Bem-aventurados aqueles a cuja força está em ti. Ele diz no verso 7, eles vão indo de força em força, e cada um deles aqui parece que ele não está sozinho, há mais irmãos indo com ele, caminhando junto com ele, e isso fortalece-os, eles vão vindo de força em força, porque no caminho para
indo para Jerusalém, era perigoso, eles tinham problemas, eles tinham inimigos, tinham assaltos no meio do caminho, e veja que ele fala isso, parece isso, porque quando passa pelo vale árido, em algumas Bíblias está escrito Vale de Baca, amém? Algumas Bíblias têm Vale de Baca, e esse é traduzido como um vale de choro, um lugar de dificuldades, um lugar que vai passar problemas, podem ter inimigos, pode ter animais que podem atacar. Então esse vale, quando eles vão passando por esse vale, para chegar ao templo do Senhor, à casa de Deus, eles vão enfrentar dificuldades, eles vão enfrentar muitos problemas. Mas o que é que diz aqui? Eles, em vez de ficarem presos a esses problemas, o que é que eles dizem? Eles fazem dele um manancial. Eles transformam o fato de estarem juntos, eles ganham força, ganham alegria, um fortifica o outro, um alegra o outro, um ajuda o outro, e um protege o outro, para que eles cheguem lá. Eles vão transformando os problemas em alegria, né? Em mananciais. Os problemas não impedem deles irem para a casa do Senhor, caminharem para a casa do Senhor, mas esses problemas, eles vencem esses problemas, transformando-os, em vez de vale de choro, em manancial de bênçãos, de graça na presença do Senhor. Então eles vão indo de força em força, e a partir daqui ele vai trazer. Deixa eu só perguntar para você, antes da gente ir para o terceiro ponto. Você tem problemas e dificuldades, às vezes, para vir ao culto, para frequentar a casa do Senhor? Você tem dificuldades de manter na sua vida diariamente um tempo de adoração, um tempo de leitura da palavra, um tempo de meditação? Tem dificuldades? Esses são os vales, os problemas, porque a presença do Senhor naquele tempo era lá em Jerusalém, mas hoje nós temos a presença do Senhor conosco todos os dias. Nós temos o Espírito dentro de nós. Nós temos o Senhor que disse: não mais deixarei, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, conhecendo essa verdade, nós podemos passar pelos nossos vales de Baca, superar os nossos vales de Baca e transformá-los em mananciais. Como? Vencendo as lutas que impedem, que tentam impedir a nossa chegada à presença do Senhor no dia da oração, na nossa manhã, na nossa devocional, nas nossas orações, nos nossos cultos. Nós vamos vencer. Por isso que ele disse, eles têm coragem, eles vão indo de força em força, que o Senhor nos fortaleça para permanecer na sua presença e vencer todos os nossas dificuldades de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de ler, conhecer ao Senhor, andar com o Senhor e estar na sua casa constantemente. Eu quero estar constantemente na casa do Senhor, e que o Senhor dê cada dia mais e mais esse desejo de estar. As crianças também elas têm que saber aprender a amar a casa do Senhor, e que seja um lugar de alegria para eles também, que não venham empurrados para a igreja, mas que eles venham com alegria junto com os pais adorar o Senhor. Amém. Terceira parte desse salmo, é a última parte, terceira parte, que nós vimos agora que eles fizeram. Primeiro eles desejavam, ansiavam pelo templo. Segundo lugar, eles ganhavam força para vencer os problemas que os impediam de estar na presença do Senhor. Mas em terceiro lugar, nós vamos ver que a súplica, e agora eles usam da súplica e da confiança e da certeza de estar na presença do Senhor. Eles têm certeza que na casa do Senhor, eles vão estar na presença do Senhor, junto com os irmãos, adorando o Senhor. Os filhos de Corá, eles falam das dificuldades falaram das dificuldades, da alegria e do anseio. Mas agora eles oram com firmeza, com certeza que eles estão na presença de Deus.
nós precisamos ter certeza que esta reunião não é uma reunião simples. Nós precisamos ter certeza que este lugar é a casa de Deus e que a presença de Deus está conosco. Exatamente isso que nós vamos ver, que eles iam para o templo, que eles sabiam. Lembre disso, né? Quando ele está escrevendo esse texto, ele está no templo lá, que Jerusalém tinha o templo, e que o lugar de adoração era o templo de Jerusalém, e que eles tinham que ir três vezes por ano. Era todo homem, todo judeu era obrigado a ir 3 vezes por ano a Jerusalém para adorar o Senhor nas festas da Páscoa, do Pentecostes e dos tabernáculos. Eles eram obrigados, mas eles eram obrigados pela lei. Mas o salmista não tinha problema em obedecer à lei, né? Porque ele dizia: quão admiráveis são os teus tabernáculos, é bom estar na casa do Senhor. Não era peso para ele ir celebrar ao Senhor. Ele devia ir muito mais vezes à casa do Senhor, se ele pudesse. E por isso, a partir do verso 8, ele vai fazer uma súplica com toda a certeza de que ele está na presença de Deus. Veja o verso 8 comigo. Ele diz assim: Senhor dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do seu ungido. Veja, quando ele diz no verso 8, Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, ouve, ó Deus de Jacó, ele está se referindo a quem? Ao Deus do pacto, ao Deus de aliança, amém, queridos? Aquele Deus que tem uma aliança com o seu povo, que tem uma promessa para o seu povo e jamais vai deixar de cumprir a sua promessa. Deus é fiel e Ele vai ouvir a oração do seu povo e atender a oração do povo, porque Deus é fiel, é o Deus do pacto. E agora ele, além de ser o Deus que é fiel, que é o Deus do pacto, ele vai lá no 9, Tu és o nosso escudo e contempla o rosto do teu ungido. Aqui parece, ele está orando também para o rei daquele tempo. Nós não sabemos se era Davi, qual era o rei que estava nesse tempo, mas ele estava orando para o ungido de Deus, Mas todo rei de Israel, ele tem uma perspectiva, e esse ungido de Deus, rei de Israel, ele tinha, se fosse Davi, se fosse outro rei que era obediente a Deus, ele era uma figura de quem? Do Senhor Jesus Cristo, que ele é o ungido de Deus, o nosso rei eterno. Eles estavam confiando que eles contemplariam no templo, no culto, a presença do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer a você, Ele está aqui conosco nesta noite. Nós podemos contemplar a sua face, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim do século. Ele também prometeu que aonde 2 de vós estivessem reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Jesus está aqui conosco, aquele que morreu e ressuscitou e está sentado à direita do Pai e vai voltar. Ele está conosco, Ele está no templo, é o rosto dele que nós queremos contemplar claramente. E aí ele diz, por que ele faz essa oração? E ele diz, pois um dia nos teus átrios, Senhor, vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Senhor, a minha alegria não é andar no mundo, não é estar lá nos bares, não é estar na festa. A minha alegria é estar diante do Senhor, na tua casa, adorando ao Senhor. Eu prefiro muito isso. Por que ele prefere isso? Verso 11. Porque o Senhor, vamos ler juntos? Porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória e não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Aleluia! Ele está aqui dizendo porque ele crê nesse Deus, ele tem certeza que o Senhor está conosco, o Senhor é sol.
é sol, aquele, provavelmente ele está citando aqui, lembrando do povo no deserto, que durante o dia o Senhor cobria do sol, o Senhor à noite tinha uma tocha de fogo que conduzia o povo, ele era escudo, ele era a proteção, ele abençoou aquele povo no deserto, e do mesmo jeito que ele abençoou Israel, hoje o Israel de Deus está aqui. Este é o Israel de Deus que Deus quer abençoar. E ele termina o salmo dizendo essa alegria, com toda alegria, essa verdade, que é o mesmo que a confissão de fé, o ponto 1 da confissão de fé, a primeira pergunta da confissão de fé, qual é? Qual é o fim de todo homem? Qual é o fim de todo homem? Adorar a Deus e amá-lo e gozá-lo para sempre. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Veja comigo e leia junto comigo. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia, aquele que glorifica o Senhor e que se goza na presença de Deus todo o tempo, é feliz, é realizado. Então a alegria de todo homem, a alegria de todo crente, a alegria de todo cristão é estar na casa do Senhor, eu adorando. Tenho desejo mais e mais. Por isso, queridos, indo para o final desse salmo, fazendo uma aplicação, uma conclusão, o Salmo 84 nos desafia a desejar, a suplicar, a experimentar e ter certeza da presença de Deus em nossas vidas. O que o salmista está chamando hoje, tenha certeza, você é fiel, você é filho de Deus, você já é uma nova criatura, você anda com o Senhor, tenha certeza que Ele está conosco todos os dias e na sua presença. O maior anseio da vida do crente, do cristão, deve ser estar na presença de Deus, porque somente na presença de Deus encontramos plenitude e propósito de experiência. Você não vai encontrar alegria em outro lugar, porque Cristo é a nossa alegria. O Senhor é a nossa alegria, a presença de Deus é a nossa alegria, a palavra de Deus é a nossa alegria, a oração é a nossa alegria, porque nós estamos na presença do nosso Senhor e nosso Deus. É exatamente isso. Hoje, os filhos de Coré, eles tinham que ir lá para o templo, andando, caminhando, porque era lá que a presença estava. Mas hoje, nós não precisamos caminhar até Jerusalém, porque Jerusalém é aqui. Porque não há nenhum templo mais em Jerusalém. Aquele templo foi destruído, aquele templo que eles iam. Aquele templo foi destruído, isso está em Marcos capítulo 13, verso 1 e 2, não vou ler com você, mas Jesus disse que esse templo seria destruído e foi destruído no ano 70. Ele anunciou o fim do templo físico, porque o verdadeiro templo tinha chegado. Quem é o verdadeiro templo? O Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos o texto na liturgia, capítulo 2, João 2, 19 a 22, que ele disse, esse é o meu corpo, ele é o templo de Deus já está conosco, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje nós não vamos a um edifício para nos encontrar com Deus, nós vamos a Jesus Cristo, em quem habita toda a plenitude de Deus. Amém, queridos? Quando nós estamos, não importa, lembra o que ele disse para a samaritana? Vai chegar o tempo que vocês não vão adorar nem em Jerusalém, nem em Samaria, porque aqui os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Nós vamos estar adorando o Senhor e louvando ao Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos entender isso. O nosso desejo, irmãos, tudo o que nós vimos aqui sobre esse templo, somente é verdade em Jesus Cristo. Quem conhece o Senhor, quem tem o Senhor, quem anda com o Senhor, quem ganhou uma vida nova, quem tem o Espírito Santo, porque agora ele tem essa alegria, este gozo, esta presença. Também, outra coisa que nós aprendemos nesse salmo, que nós devemos ansiar por mais e mais estar na sua presença. Amém, queridos? Amém. Servindo com uma vida inteira, servindo a vida inteira, servindo
deixando de servir a Satanás, deixando de servir a nossa vontade, os nossos desejos, mas fazer a vontade de Deus. E estar na Assembleia do Senhor. O Senhor está em todo lugar. Na manhã de segunda-feira, quando você estiver na sua casa, o Senhor vai estar com você. A hora que você estiver adorando, a hora que você estiver orando, a hora que você estiver lendo a palavra, ali está o templo de Deus, a presença de Deus, e você vai experimentar a mesma alegria do salmista esta semana. Mas existe uma alegria tremenda, cada vez mais nós adorarmos e sentirmos a alegria do dia do Senhor. O dia do domingo é o dia que eu me reúno com os meus irmãos, como aqueles salmistas iam se reunir com os irmãos na presença do Senhor. E que a gente tenha mais gozo. Está chegando domingo, onde eu vou estar com a Maria, eu vou estar com todos os irmãos, eu vou estar lá na casa do Senhor, adorando aquele Senhor. Eu não vou ter mais inveja dos passarinhos, porque eu vou estar na presença do Senhor. E você que ainda não conhece o Senhor, que está aqui, que não se entregou ao Senhor, ou que vai ver esta mensagem, eu quero dizer a você, você só vai ter a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, quando você encontrar Jesus, quando você entrar no templo, e entrar em Cristo Jesus, ganhar uma vida nova, se arrepender dos seus pecados, seguir a Jesus, viver com Jesus e estar sempre na sua presença. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor meu, Senhor dos exércitos. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor, por tua bênção sobre nós, por tua graça sobre nós. Obrigado por ter nos salvado, nos libertado e nos incluídos no teu corpo, incluídos na tua congregação, e hoje nós estamos aqui em tua presença, Senhor. Amém. Nós somos plenamente felizes e bem-aventurados por tua presença. Faz isso na vida de cada irmão, que haja alegria de estar contigo no dia a dia, nas suas casas, nas orações, na leitura da Bíblia, na devocional, mas que principalmente estejam alegres por cada dia do Senhor estar na casa do Senhor, o adorando em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé e adorar o Senhor.